Tem a palavra, então, o senador Aníbal Diniz para ler o seu parecer sobre o projeto de lei do Senado 138, de autoria do senador Pedro Simão, que dispõe sobre o transporte aéreo de autoridades e seus acompanhantes em aeronave de propriedade arrendada ou locada pela Administração Pública Federal. Tem a palavra. Obrigado, senador Suplicy. Encontra-se sob exame o projeto de lei do Senado PLS número 138, de autoria do senador Pedro Simão, com vistas a determinar que a utilização de aeronaves oficiais no âmbito da administração pública federal somente se dará em aeronaves sob sua administração, especificamente destinada para esse fim e para as autoridades definidas na lei. Artigo 1º. O parágrafo único do dispositivo confia a posterior regulamento os critérios para a extensão do transporte acompanhante da autoridade, cônjuge, dependente ou pessoa indicada em viagem a serviço, e também as hipóteses de sua utilização por autoridades estrangeiras. De acordo com o artigo 2º, a utilização das referidas aeronaves deverá ser feita apenas para desempenho de atividades próprias dos serviços públicos e de missões oficiais. Artigo 3º obriga a administração pública a promover sindicância e instaurar processo disciplinar sempre que receber comunicação de uso irregular de aeronaves. O artigo 4º versa sobre as informações que deverão estar contidas no registro documental que procederá à utilização do transporte aéreo, e o artigo 5º menciona quais as autoridades que em missões oficiais poderão ser transportadas pelas aeronaves. Seu parágrafo único ressalva que o ministro da Defesa poderá autorizar o transporte aéreo de outras autoridades, sendo-lhe permitido delegar essa prerrogativa ao comandante da aeronáutica. O artigo 6º determina, em atenção ao princípio da economicidade, que a aeronave deverá ser compartilhada por mais de uma das autoridades sempre que possível. Pelo artigo 7º, as solicitações de transportes somente deverão ser atendidas em viagens a serviço ou excepcionalmente por motivo de segurança e emergência médica. Seu parágrafo único estabelece a ordem de prioridade em iguais situações no caso de não haver possibilidade de compartilhamento. O artigo 8º determina que as aeronaves pertencentes aos comandos militares e às polícias federais destinadas aos serviços de natureza militar e aquelas vinculadas aos serviços inerentes às suas atividades terão regime de utilização estabelecido em regulamento próprio. O artigo 9º impõe que toda aeronave oficial possua identificação relacionada ao órgão ou entidade a que estiver vinculada e a logomarca da República. E o artigo 10 obriga a administração pública a disponibilizar o relatório dos voos oficiais a cada trimestre, encaminhando os referidos relatórios ao Tribunal de Contas da União. Finalmente, o artigo 11 dispõe que o transporte de autoridades, usuários e cargas em desrespeito ao estabelecido nesta lei configura infração administrativa grave, sujeitando o agente público infrator às penalidades administrativas, civis e penais aplicáveis, sem prejuízo do imediato ressarcimento das despesas irregulares ao erário. A justificação do projeto assinala que a opinião pública é muitas vezes surpreendida por notícias de utilização de aeronaves que transportam pessoas fora da relação de dependência das autoridades ou de cidadãos que nem sequer viajam em função de serviço. Geram-se, assim, despesas ao erário sem consequente punição ou imposição de ressarcimento. A iniciativa tem dessa forma o objetivo de disciplinar o uso dos transportes aéreos oficiais, deixando clara a relação de pessoas que poderão ser transportadas e explicitando a punição administrativa, bem como o ressarcimento
da despesa no caso de desatendimento aos termos da lei. A proposição, que não recebeu emendas no prazo regimental, foi também distribuída ao exame da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. Naquela comissão recebeu emendas, sobre as quais trataremos a seguir, e teve relatório de autoria do senador Pedro Taques pela aprovação. A emenda número 1 da CMA acrescenta um parágrafo único ao artigo 4º do PLS 138, segundo o qual compete ao órgão beneficiário da missão a responsabilidade pelo fornecimento das informações constantes nos itens de 1º a 4º, que devem ser prestadas quando da solicitação do serviço e atualizadas, se necessário, antes da decolagem da aeronave. Já a emenda número 2 da CMA estabelece nova redação ao artigo 11 do PLS. O artigo 11 diz o seguinte: o transporte de autoridades, usuários e cargas em desrespeito ao estabelecido nesta lei configura infração administrativa grave, sujeitando o agente público infrator às penalidades administrativas, civis e penais aplicáveis, sem prejuízo do imediato ressarcimento das despesas irregulares ao erário, de acordo com os custos de mercado compatíveis com a aeronave utilizada e com o trajeto realizado. Além da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, o projeto foi distribuído a esta Comissão de Relações Exteriores e à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à CCJ analisá-la em caráter terminativo. O projeto encerra preocupação louvável que tem por fundamento a busca de economia e maior seriedade nos gastos públicos. Os meios de comunicação, de fato, frequentemente noticiam a realização de viagens oficiais com inclusão de um número excessivo de pessoas, resultando em grande volume de despesa ao erário. As emendas da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle harmonizam o referido projeto e o adequam às necessidades da boa administração da coisa pública, sob a perspectiva das atribuições regimentais desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, não vemos óbice à aprovação do projeto. Ante ao exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 138 de 2010, com as emendas 1 e 2 da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senador Aníbal Diniz, por ter assumido a relatoria deste projeto. Coloco em discussão o relatório de Sua Excelência. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, segue à Comissão de Constituição e Justiça para a decisão terminativa.